Olá, queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs, que prazer estar aqui com você mais uma vez para este espaço semanal de estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassali e que bom saber que estamos juntos aqui nos canais da Sá Feliz. Esse link que aparece aí na sua tela, você já sabe, mas pode ser que alguém esteja acessando pela primeira vez aqui os canais da Sá Feliz, então você pode fazer a sua inscrição nesse link. E aí você vai receber no seu WhatsApp as informações e novidades da Sá Feliz e mais ainda, o acesso direto ao estudo da lição. Eu tenho incentivado para que vocês não só enviem seus comentários, enviem os seus pedidos de oração, porque a Sá Feliz mantém uma equipe de intercessores, mas mais do que isso, nós podemos orar como uma grande família uns pelos outros, e isso nos fortalecerá espiritualmente. E também não deixe de compartilhar. Há pessoas que só receberão esse conteúdo da lição se alguém compartilhar. Então, seja você esse missionário do compartilhamento. Que Deus possa nos dar um estudo abençoado, e para termos a sua bênção, vamos, por favor, agora eu convido vocês a curvarem a fronte e juntos orarmos ao Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos por todas as bênçãos recebidas de tuas mãos. Oramos agora para que tenhamos sabedoria, entendimento, compreensão, para que possamos não só conhecer mais da tua palavra, mas ter um coração regenerado, transformado e disposto a te obedecer. Fica conosco, bondoso Deus, e abençoa-nos onde quer que estivermos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Chegamos à lição de número 10 do nosso segundo trimestre de 2025. Essa lição tem como título: Para quem o fim tem chegado. E o verso escolhido pelo autor vem da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versos 11 e 12, que você pode acompanhar aqui na tela, na sua lição ou na sua Bíblia. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Embora o autor não vá discorrer sobre esse texto, mas ele está perfeitamente harmonizado com o espírito da lição. Nas próximas 3 semanas, a lição 10, a 11 e a 12, o autor escolheu histórias da Bíblia que nos ajudam a compreender melhor os eventos do final dos tempos. E nesta semana nós vamos começar com as histórias de Noé, Sodoma e Gomorra, e vamos também dar uma passada nas cenas do juízo pré-advento, conforme reveladas no livro de Daniel, capítulo 7, quando ele teve a visão dos animais que se assemelha com a visão dada a Nabucodonosor. Nós sabemos que a Bíblia ela concentra em Daniel e Apocalipse as informações que se referem ao final dos tempos. Mas ao longo de todas as Escrituras, nós vamos encontrar situações, registros, histórias, fatos que nos ajudam a compreender melhor as coisas que, no próprio dizer de Paulo e no dizer da Bíblia, em breve vão acontecer. Alguns desses relatos, diz aqui o autor, eles prefiguram os eventos dos últimos dias com detalhes surpreendentes. Que coisa linda ver essa interação, essa ligação do Antigo Testamento com o Novo Testamento, e com isso estes relatos, estas histórias, esses relatos, eles provêm uma base ampla para que a nossa compreensão das profecias de Daniel e Apocalipse sejam mais claras e se possa entender melhor aquilo que se está estudando nesses 2 livros. Algumas histórias são marcantes, são bem evidentes, como tipos, como representações dos eventos finais. E entre elas as que eu mencionei, Noé, Sodoma e Gomorra, que vamos considerar esta semana. Assim, esse será o nosso estudo nesta semana e nas 2 próximas semanas seguintes. E que Deus possa nos dar cada vez mais uma compreensão mais dilatada, mais ampliada das coisas que em breve vão acontecer, para que nós possamos
nos preparar e também contribuir no preparo de outras pessoas. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. Avançando para a lição do domingo, antes, porém, quero fazer mais uma vez um registro, agradecer meu amigo, meu colega de ministério, o pastor Laércio Mazaro, que bondosamente tem me enviado o seu comentário por antecipação, para que eu, juntamente com os estudos que faço, possa oferecer cada vez mais a você um melhor conteúdo e assim todos nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A ira do Cordeiro é o título da lição do domingo. E as cenas que o autor escolheu da palavra de Deus se referem à abertura do sexto selo, conforme se encontra registrado em Apocalipse 6, verso 17. E o autor, 12 a 17, perdão, e o autor, ele faz aqui uma observação interessante, como neste sexto selo são descritas as reações dos perdidos, daqueles que não herdarão a eternidade. Ele observa que eles não perguntarão: o que é isso? Quem está por trás disso? Não, essas perguntas não aparecem ali na revelação de Apocalipse. Parece, diz o autor, que eles estão sabendo o que está acontecendo, eles estão sabendo do que se trata. Eles se referem a Jesus como Cordeiro, mostrando que alguma coisa acerca da história de Cristo, do Cristo Salvador, do Cristo Redentor que deu sua vida, eles já conheciam. Parece também que eles estão cientes que o grande dia chegou. E eles entendem que para eles não há mais esperança, porque a pergunta final é: quem poderá subsistir diante de todas essas coisas? E é interessante, irmãos, que neste ponto da narrativa aqui da lição, o autor faz uma referência a Mateus 24, 14 e também a Apocalipse 14, 6 a 12, e podemos ainda acrescentar Apocalipse 18, quando são relacionadas as questões que apontam para a pregação do Evangelho ao mundo todo. Então você vê ali Jesus dizendo que esse Evangelho será pregado a todo mundo antes que venha o fim. E as três mensagens angélicas se unem a isso. Então não é por desconhecimento, mas há uma razão por trás disso. A razão para a morte eterna dessas pessoas, porque eles se recusaram a aceitar, a crer, a obedecer e a seguir o Senhor Jesus Cristo. Essa será a razão porque tanta gente vai se perder. E eu fico pensando, irmãos, quando se fala em perdidos, o coração entristece, porque, de acordo com a primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 4, Deus não deseja que ninguém se perca. Da mesma forma, quando pensamos em perdidos, nossa primeira tendência é pensar em pessoas que estão fora de uma comunidade de fé, que estão fora do cristianismo, que rejeitaram a Cristo ou rejeitam qualquer envolvimento com valores e questões espirituais. Mas eu tenho que pensar também para aqueles que estão dentro da igreja, que professam uma fé, que estão filiados a uma determinada comunidade, no nosso caso a Igreja Adventista, ou nossos amigos em outras congregações, e vivem uma vida de forma desconsiderada, relaxada, que não se aplica a buscar cada dia mais para este preparo. Será que há perdidos dentro da igreja também? É uma pergunta que deve nos fazer pensar. Nesse ponto aqui da lição, o autor introduz a história de Noé. Mas ele não introduz com o texto do Antigo Testamento, ele vai introduzir exatamente com o texto de Mateus 24, do mesmo sermão profético, onde aparece a profecia que Cristo fez, que o evangelho seria pregado. E os versos são os versos 36 a 34. Eu achei interessante que o autor tem incluído aqui, deixa eu localizar a minha Bíblia aqui, o 24, capítulo 24 de Mateus, e eu apreciei muito que ele tenha colocado o verso 36, que diz assim: mas a respeito, produção, coloca para nós aí, por favor. É um verso muito conhecido, mas merece a nossa atenção. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E na sequência,
Jesus começa a dizer, então, o próprio Cristo fez referência à história de Noé, dando a essa história uma importância e uma relevância que merecem a nossa atenção especial, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Irmãos, vez por outra, de tempos em tempos, surgem pessoas em nosso meio que, ou de forma direta ou de forma indireta, sugerem um tempo, uma data ou um ano aproximado para a vinda do Senhor Jesus. Irmãos, nós como adventistas do sétimo dia, nós rechaçamos, nós rejeitamos, nós repudiamos toda e qualquer tentativa de marcação de datas. Nós como movimento crescemos e nascemos com esta vocação. Daquele dia e hora ninguém sabe, daquele dia e hora ninguém sabe. Se Deus quisesse que nós soubéssemos dia e hora, Ele teria deixado revelado nos seus livros proféticos ou por meio de outros textos bíblicos. Então, meus queridos irmãos, da mesma maneira que a destruição do mundo só aconteceu a informação do prazo, aquele momento que a arca iria fechar, foi ali no limiar. Nós também saberemos, só depois do fechamento da porta da graça, quando é o dia e a hora da volta de Jesus, mas só depois do fechamento da porta da graça. Não saberemos disso antes. Então, meus queridos irmãos, vamos estar atentos, vamos estar alertas e não entrar nessa corrente de pregadores que surgem por aí, falantes que surgem por aí, sugerindo datas para a volta de Jesus. Rechacemos isso com todas as veras da alma. Agora, voltemos aqui para o texto. Jesus utiliza a história do dilúvio, os fatos do dilúvio. Isso tem um significado porque aponta para a realidade deste evento. E ele usa isso para nos advertir de sua segunda vinda. Assim como foi no segundo advento. O dilúvio não foi surpresa. A segunda vinda não será surpresa. Irmãos, mas aqui há alguma coisa interessante. Noé pregou durante 120 anos. 120 anos. E tudo que ele teve para apresentar para Deus como resultado do seu esforço foi um navio, uma arca construída com o pregador e mais 7 pessoas dentro. Talvez Noé nem fosse considerado nos nossos dias hoje um evangelista de sucesso, mas esse não é o ponto. Noé pregou e o mundo se recusou a crer. Pelo contrário, eles debocharam, acharam que Noé estava louco, eles desprezaram a mensagem de Noé. E em paralelo, da mesma maneira como pessoas ridicularizaram, debocharam, desprezaram a Noé, muitos argumentam também hoje, em nossos dias, que já decorridos 2000 anos de que Jesus mencionou que voltaria, que essas profecias são falsas, isso não tem a menor chance. Irmãos, vamos cuidar com isso, nós também podemos ser contaminados com a expressão lá de uma das parábolas de Mateus 24, o meu Senhor tarde virá. Então não nos esqueçamos do vigoroso apelo do apóstolo Pedro, que aparece aqui na lição, na sua segunda carta, capítulo 3, versos 3 e 4, onde encontramos, nos últimos dias virão escarnecedores com suas zombarias, andando segundo suas próprias paixões, e dizemos, onde está a promessa da sua vinda? Onde está? Porque desde que os pais morreram, continuam dizendo eles, todas as coisas permanecem como estão desde o princípio da criação, e com isso desmerecem, zombam, desfazem, aniquilam o valor e o peso desta promessa e desta profecia. A cada ano que passa, esta realidade descrita por Pedro está cada vez mais forte. E nós, irmãos, será que em algum momento da nossa caminhada já duvidamos da volta de Jesus? Já imaginamos que não, isso não pode ser verdade. Meu avô morreu na esperança da volta de Jesus e morreu e Jesus não veio. Meus pais morreram, Jesus não veio e eu estou já com idade avançada. Será que alguém de nós tem tido essa tentação? Não nos esqueçamos, irmãos, assim como a vinda de Cristo, profetizada por tantos profetas e nos Salmos, no Antigo Testamento, ela aconteceu, de acordo com Paulo, na plenitude do tempo, na hora exata, para Deus, o Senhor Jesus vai voltar, e que esta promessa, esta certeza aqueça o nosso coração, e que a volta de Jesus seja verdadeiramente para cada um de nós
a mais bem-aventurada esperança. E desta maneira, pomos aqui um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, onde o evangelismo de Noé, o evangelista Noé, vai ser mais uma vez focalizado. Eu comecei a dizer aqui na lição do domingo que talvez, se Noé fosse um evangelista dos dias atuais, possivelmente ele seria considerado alguém de pouco êxito, onde já se viu uma campanha de 120 anos só chegar à arca com 8 pessoas. É verdade que vários fiéis morreram ao longo desse tempo, mas todavia não eram um grande número. Mas, queridos irmãos, a lição nos faz pensar muito mais no êxito de Noé, nos faz pensar no significado da sua mensagem. Muitos não estarão preparados para o retorno de Cristo. Por quê? Porque de propósito esquecem o que aconteceu no dilúvio. Vamos ver esse texto ali na segunda carta de Pedro, 3, verso 5. Irmãos, eu sinceramente nunca havia pensado nesta questão, aqui já achei, segundo Pedro 3, verso 5, onde o início do verso, na minha versão, diz assim: porque deliberadamente esquecem. Irmãos, que coisa, à medida em que o dilúvio vai sendo cada vez mais ridicularizado, tido como uma história inventada, algo que não aconteceu, embora haja muitas evidências de que ele aconteceu, muitas civilizações contam a história do dilúvio de diversas maneiras. Cada vez mais o dilúvio é considerado mais uma das histórias, das histórias bíblicas para enganar as pessoas. Mas eu me impactei com isso. Pessoas que deliberadamente rejeitam a verdade dos fatos do dilúvio também rejeitam a volta de Jesus. Apesar da história de Noé talvez seja um dos eventos mais ridicularizados, ela ainda continua sendo uma verdade, um exemplo e um tipo, uma forma de compreendermos como acontecerá a volta de Jesus. Negar o dilúvio é negar a volta de Jesus. Eu não havia pensado nessa relação, isso me mexeu comigo. Abençoada lição da escola sabatina, não é mesmo, irmãos? Por isso é importante nós estudarmos. Você talvez que acompanha só pelo vídeo, ou mesmo até pelo áudio, mas na primeira oportunidade tenha sua lição, leia, acompanhe os versos, tudo isso nos edifica para a honra e glória do Senhor, nos fortalece. Mas aqui, comparando os textos de Gênesis 6, de 1 a 8, com Mateus 24, 37 a 39, nós vamos entender que nos dias de Noé, a maldade havia se multiplicado de tal maneira que o desígnio, o propósito do coração da humanidade era mal continuamente. Mas o texto, lá de Gênesis 6, no verso 8, diz que Noé achou graça. Não é que Deus agraciou exclusivamente Noé, mas que Noé aceitou a graça do Senhor Jesus, aceitou a salvação do Senhor Jesus, e esta mesma graça é a razão da nossa salvação. E então, no verso de Mateus 24, 39, que eu destaquei aqui como sendo um verso para comparação, deixa eu só voltar aqui no Mateus 24, para ler o verso 39, que diz assim: e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Veja que eles não perceberam, eles não quiseram perceber, eles escolheram não perceber, eles escolheram ridicularizar, desmerecer, achando que Noé não passava de um louco. Mas quando os animais... Que testemunho foi aquele, os animais chegando sem que ninguém os orientasse, os ordenasse de 2 em 2, 7 pares de animais limpos, 2 pares de animais imundos, eles foram chegando na arca. Essa reação da natureza deveria ter sido suficiente para mexer com aquela gente, mas não foi suficiente. Então, quando Jesus menciona e não o perceberam, e relaciona isso que da mesma maneira acontecerá na vinda do Filho do Homem. Da mesma forma como ocorreu no dilúvio, assim será. Não o perceberam. Irmãos,
quantos de nós estamos apercebidos que os fins dos tempos têm chegado, que devemos nos preparar, que devemos contribuir para o preparo de outros? Irmãos, aqui o autor trouxe um texto de grande conflito, lá no finalzinho aqui da lição da segunda, que diz assim, agora Ellen White vai relacionar a esta questão do preparo ou do descuido com a parábola das 10 virgens, e ela começa dizendo: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mateus 25:10. Essa breve sentença, diz Ellen White, nos conduz pelo ministério final do Salvador ao tempo em que se completará a grande obra para a salvação dos seres humanos. Então, Ellen White está aqui fazendo uma menção muito interessante de que esta declaração, ela aponta não para a volta de Jesus imediatamente, num primeiro sentido, mas ela aponta para o ministério intercessório de Cristo, e de forma secundária também vai nos levar para o fechamento da porta da graça e volta de Jesus. Mas num momento primário, numa aplicação primária, estas palavras, elas dizem a reação de cada um de nós de aceitar ou rejeitar a mediação de Cristo, a intercessão do Espírito Santo e a pregação do Evangelho. É este o tempo em que estamos vivendo. E futuramente, então, esta obra será completada, Jesus terminará o seu ministério intercessor e ele então deixará suas vestes de sacerdote, colocará suas vestes de juiz, de rei, juiz, e virá buscar aqueles que o receberam, aqueles que o aceitaram. E, meus queridos irmãos, que lição importante para nós a história do Deus, nos deixa tantas lições, e estas comparações do juízo, da volta de Cristo, do preparo, do estar apercebido ou não apercebido, tudo isso nos ensina e nos apela para que nós, irmãos, que temos conhecimento da palavra, que nós não venhamos a falhar, que nós possamos estar atentos àquilo que Deus desejou nos comunicar, nos instruir, e diferentemente dos antediluvianos, que não zombemos das verdades bíblicas. E o zombar não é só desmerecer, é não dar ouvidos, é não estar atento. Que Deus nos ajude a estar preparados, meu irmão e minha irmã. Essa é a mensagem que fica para nós nesta lição, e com isto pomos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançando para a lição da terça-feira, que tem como título a história de Sodoma e Gomorra, o autor utiliza o capítulo 2 da segunda carta de Pedro. Estudamos aqui, vimos um verso do capítulo 3, agora do capítulo 2. Eu vou pedir para a produção colocar aí o verso 6, por favor, do capítulo 2 da segunda carta de Pedro, que diz assim: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E os versos 7 também, vamos aproveitar. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Então, aqui nesse texto, fica evidente que os fatos que marcaram a destruição de Sodoma e Gomorra são um exemplo para todos nós, não só para aqueles que vivem impiamente, porque isso atesta o fim dos ímpios, mas para nós também temos claro e a certeza da escolha que fazemos, que a nossa escolha seja a escolha ao lado da verdade, ao lado dos princípios e valores de Deus, e não ao lado das impiedades que graçam libertinamente neste mundo. Ainda um texto que me impressionou aqui, indicado pelo autor do livro do profeta Ezequiel, faz uma menção bem interessante para nós refletirmos e pensarmos aqui na nossa profissão de fé. Vou pedir, produção, coloque aí, por favor, Ezequiel 16, verso 47. Diz assim, Ezequiel 16, 47. Todavia, Deus falando por meio do profeta para o seu povo, todavia não só andasse nos seus caminhos, no caminho dos ímpios, das nações vizinhas,
Nem só fizeste segundo as suas abominações, mas como se isso fora pouco, ainda te corrompeste mais do que elas em todos os teus caminhos. Que coisa impressionante! Deus aqui, por meio do profeta Ezequiel, ele afirma que o seu povo não somente desobedeceu a Deus, não viveu de acordo com seus princípios, seus valores, suas leis, seus estatutos, não só eles imitaram as nações vizinhas, mas eles foram piores, eles foram mais terríveis. Irmãos, que coisa tremenda para pensarmos. A advertência apresentada às pessoas dos últimos dias por meio deste relato de Sodoma e Gomorra é clara. É clara. Um dia os ímpios serão destruídos, essa é a verdade contada em vários textos da Bíblia, mas em especial citado aqui pelo autor, Apocalipse 20. O pecado é enganoso, ele cega para o real estado, faz com que as pessoas fiquem cegas para o seu real estado, o real estado do seu coração, da sua fé, da sua religiosidade, escondem suas transgressões embaixo de uma camada de autojustificativa, de autopiedade. E, por outro lado, essas mesmas pessoas são muito ágeis para reconhecer e apontar os pecados dos outros. Mas nesse capítulo 16, em que Deus ele menciona quanto amor ele derramou sobre o seu povo, ele também faz essa advertência de que os pecados do seu povo foram piores, mais terríveis do que os pecados das nações vizinhas. Israel se prostituiu, cometeu adultério, descrito aqui nessa linguagem, capítulo 16, verso 41, e o autor nos chama a atenção. Imaginem, prestem bem a atenção para ver como reagiram aquela gente, com espanto, com surpresa, mas nós, o que nós fizemos? Irmãos, a mesma coisa aconteceu séculos antes, séculos depois, e é a história da humanidade, é a história da igreja cristã, lamentavelmente. Paulo apresenta uma longa lista dos pecados humanos, Romanos 1. Essa descrição da condição dos gentios não tinha a intenção, diz aqui o autor, de criar um sentimento de superioridade para o povo judeu ou para os cristãos, mas levar o povo de Deus a entender a gravidade do pecado. Não era para se julgarem superiores, melhores, mas para entender a gravidade do pecado. O profeta Natan fez esse papel junto a Davi quando ele pecou, foi só depois de dizer a Davi que ele era aquele homem contra o qual ele estava irado e queria que pagasse por aquela maldade, é que Davi caiu em si. Sabe, irmãos, todas estas coisas registradas, e aqui voltamos ao verso para memorizar, voltamos aqui ao texto de Pedro, estas cenas históricas da destruição de Sodoma e Gomorra estão registradas para que nós entendamos que o pecado tem um fim. Ele terá um fim, ele terá um ponto de encerramento. E nós estaremos de que lado, meus irmãos? De que lado nós estaremos? Daqueles que serão chamados para a eternidade ou daqueles que perecerão com os ímpios? Como vai a nossa vida, irmãos, a nossa comunhão com Deus? Qual é a nossa dependência de Deus? São aspectos que nós precisamos refletir. Não podemos deixar passar uma oportunidade dessa para pensar na nossa vida e rogar ao Senhor que transforme o nosso coração, esse coração de pedra por um coração de carne, esse coração muitas vezes endurecido, insensível, para que reconheça, aceitemos a nossa pecaminosidade e nos rendamos à redenção de Cristo, à salvação do Senhor Jesus, que essa seja a nossa, a minha, a sua realidade. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira e avançamos para a quarta-feira, onde o autor vai nos lembrar do diálogo, da visita que Jesus com 2 anjos fez a Abraão, e a lição então traz aqui o título Juiz de toda a terra. É muito interessante, irmãos, que pouco antes da destruição de Sodoma e Gomorra, e que tenha ocorrido uma teofania, Jesus assumindo a forma humana antes da encarnação, e ele se apresenta como
viajante ao lado de dois anjos e é recebido com tamanha hospitalidade por Abraão. E aqui a lição não é sobre hospitalidade, mas fica aqui a lembrança da importância de sermos hospitaleiros, de acolhimento, de atendermos aqueles que necessitam de nós. Então, agora vem o texto, né, desse diálogo registrado ali em Gênesis 18, 37 até o 22, e a lição aqui na pergunta 5, o autor deixa aqui uma pergunta: o que aprendemos com esse texto sobre o caráter de Deus? Olha que interessante, irmãos, eu gostei dessa pergunta e a maneira como ele planeja lidar com o mal. Bom, o autor faz aqui algumas declarações muito interessantes. Primeiro, Deus não deve explicações para os seres humanos, para as suas criaturas, mas ele escolhe revelar os seus planos. Aí vem o texto de Amós 3,7, que ele não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Um texto que nós muitas vezes usamos para justificar a existência e a manifestação moderna do dom profético na vida, obra e ministério de Ellen White. Mas esse texto, claro, ele abarca mais do que isso, a iniciativa de Deus de revelar-se. Antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, ele declarou, ele teve a intenção de compartilhar esta decisão com Abraão, informar Abraão acerca disso, daquilo que estava prestes a acontecer. Interessante, irmãos, por que Deus tomou essa decisão de compartilhar com Abraão, não é? Jesus permaneceu ali com Abraão, enquanto os dois anjos se adiantaram e já foram para Sodoma e Gomorra. E nesse ponto o autor também faz uma aplicação que eu nunca havia pensado. Ele diz que não dá para a gente não pensar nestes anjos, esses dois que saíram ali da presença de Cristo e Abraão, e se adiantaram e foram a Sodoma e Gomorra para fazer o quê? Para chamar os justos, para chamar as pessoas para saírem da cidade. E ele aqui faz uma conexão com Apocalipse 14, 6 a 12, com Apocalipse 18, a simbologia dos anjos são os mensageiros, dando a última mensagem de advertência, anunciando, fazendo a luz brilhar sobre toda a humanidade para que possam sair de Babilônia e possam aceitar a mensagem. Que interessante essa aplicação. Mas, enquanto esta advertência final era proclamada, ali estava Jesus, conversando com Abraão sobre aquilo que estaria para acontecer. E ele voluntariamente e de forma pacienciosa, ele se sujeitou às perguntas de Abraão. E Abraão pergunta: Senhor, se tiverem 50 justos, depois 45, 40, 30, 20, 10. E aí Abraão não faz mais nenhuma pergunta. É muito interessante isso. E para mim, eu vou pedir para a produção colocar aí Gênesis 18, 25. Esse para mim é um texto emblemático. E diz assim, deixa eu aqui procurar a minha Bíblia, e eu gosto de ler na minha Bíblia, Gênesis 18, 25, então agora sim, produção, agora sim, por favor, pode colocar. Longe de ti, disse Abraão, o fazeres tal coisa, o matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Veja, irmãos, Abraão faz uma declaração da sua convicção da justiça de Deus. E aí ele faz uma afirmação em forma de pergunta. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Não faria justiça o juiz de toda a terra? Como pastor, muitas vezes fui convidado a oficiar em cerimônias fúnebres em que as pessoas não podiam confirmar a piedade, a vida justa e santa da pessoa que morreu. E alguns até achavam que talvez não havia esperança, baseado naquilo que eles viram e testemunharam. Em casos assim, nunca devemos deixar de atender ninguém, nenhuma família, e nestas circunstâncias eu uso esse texto. Não fará justiça, não faria justiça o juiz de toda a terra. Deus é o único que conhece o coração do ser humano. Deus é o único que sabe. E esta pergunta de Abraão, não faria justiça ao juiz de toda a terra, ela é emblemática. Ela nos dá a convicção de que Deus é justo. Deus não só é misericordioso, mas ele é justo. E aqui, meus queridos irmãos, Abraão, no diálogo com Cristo, ele não estava só falando de Sodoma,
e Gomorra dos seus habitantes, mas ele estava também examinando o caráter de Deus e dando ao universo não caído uma oportunidade de entender o caráter misericordioso e justo de Deus. Da mesma forma que nos é dito, antes que venha o final de tudo, o fim do fim, Deus abrirá os livros do céu, de acordo com o Apocalipse capítulo 20. E durante 1000 anos, os salvos terão a oportunidade de perguntar a Deus tudo sobre todos. Todos entenderão sobre tudo. Por que que este está salvo? Por que que aquele não está salvo? Não ficará nenhuma dúvida. A justiça de Deus será proclamada, será reconhecida. Teremos 1000 anos para obter respostas para todas as nossas perguntas. Sabe, irmãos, a nossa vida é uma coleção de perguntas sem respostas. E é possível que muitos de nós baixemos a sepultura sem que tenhamos tido todas as respostas para as nossas perguntas. Mas nós teremos 1000 anos no céu, antes de virmos para a nova terra, para tirarmos todas as dúvidas, não só acerca de quem está salvo ou quem está perdido, mas sobre coisas que nos aconteceram. Por que nos aconteceu tal coisa, aquilo, isto? Tudo ficará esclarecido. Que Deus maravilhoso é esse. E aqui naquelas perguntinhas de letrinha miudinha que aparece ao final da lição, diz assim: antes do juízo sobre os perdidos, Deus nos dará 1000 anos para entender o que houve com cada um e por quê. O que isso nos diz sobre o caráter dele e de sua disposição de ser julgado por criaturas que dependem dele e não têm direito de saber estas coisas naturalmente? Que coisa interessante para pensarmos nisso, que traço do caráter de Deus, mostrando aqui a união perfeita da sua justiça e da sua misericórdia. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da quarta-feira e avançamos então para a quinta-feira. Então deixamos domingo e segunda a história de Noé, terça e quarta a história de Sodoma e Gomorra, com esse diálogo entre Jesus e Abraão, e chegamos aqui na quinta-feira, onde o juízo pré-advento será considerado. E aqui o autor diz que uma descrição, lá de Daniel 7, do juízo pré-advento, nos apresenta um vislumbre por trás do véu. Uma oportunidade inspiradora de ver como Deus está resolvendo, está atuando para resolver o problema do pecado, enquanto ele trabalha para a redenção daqueles que desejam viver em uma aliança com ele. E aqui então, alguns textos de Daniel 7, 9, 10, 13, 14, 22, 26 e 27 foram dados como leitura, e aqui nós tivemos nestes versos, uma ideia da visão, né? Os versos 9 e 10, Daniel vê tronos, vê um ancião de dias, vê um rio de fogo, milhares de anjos que o serviam, e um tribunal e os livros. Nos versos 13 e 14, ele vê o Filho do Homem, a quem foi dado domínio, glória e o reino. E este domínio não é um domínio passageiro, mas é um domínio eterno. Então, nos versos 22, 26 e 27, o ancião de dias faz justiça aos santos do Altíssimo, e os santos possuem o reino. Uma rápida pincelada, né, nestes versos que resumem esta visão. Então, a Bíblia destaca em várias passagens que a raça humana ela será julgada pelo Senhor. Ela é objeto de juízo. Eclesiastes 12, 14 diz que Deus há de trazer a juízo todas as coisas. Pois Paulo, a carta aos Romanos, capítulo 14, verso 10, todos temos de comparecer perante o tribunal de Deus. Ninguém ficará isento de comparecer perante o tribunal de Deus. Irmãos, uma declaração interessante: Deus não precisa de registros. Ou você acha que Deus precisa de registro? Não, ele não precisa de registro para saber quem está salvo ou perdido. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Mas as criaturas têm perguntas. O universo não caído tem perguntas. Então, essa gente, esse não caída que testemunhou a rebelião de Satanás e agora junto com os salvos de todos os tempos, eles terão a oportunidade de ver detalhes sendo esclarecidos aos salvos humanos, seres humanos salvos, que mais uma vez confirmará, ratificará a justiça e a misericórdia de Deus. Deus
agora convida os seres humanos à sua presença e ele abre os livros, não porque ele precisa dos livros, não porque ele precisa saber quem se salvou e por que se salvou. Deus sabe todas as coisas, mas ele permite agora que o seu povo possa ter esse conhecimento. E aqui ele faz mais uma aplicação à lição que vimos ontem, a história, na quarta-feira, a história da súplica de Abraão por Sodoma e Gomorra é também um tipo do juízo, ou seja, é uma história que nos ajuda a compreender o juízo. Ele é uma simbologia, ele nos dá compreensão daquilo que vai acontecer no futuro. Apresenta, portanto, ideias interessantes sobre o juízo. Os pecados de Sodoma estavam sendo investigados. Aqui nos é dito que o clamor havia chegado ao céu. Não foram apenas os pecados de Sodoma e Gomorra que estavam sendo investigados ali, mas Deus dá a Abraão a oportunidade de demonstrar que ele estava agindo de forma justa ao destruir os ímpios. Deus compartilha com Abraão para que ele entendesse os seus caminhos, as suas decisões, que ele estava agindo de forma justa. E quando Abraão faz as perguntas, se houver 50, Deus diz, não destruiria. 45, 40, 30 e finalmente para no 10. Abraão entendeu, Deus é justo. Entretanto, no meio destas cenas descritas a Daniel, capítulo 7, quem aparece? O Filho do Homem. Ei, Filho do Homem maravilhoso, Jesus Cristo, poderoso este Jesus, é a presença dele, deste Cristo maravilhoso, desse Senhor Jesus. Essa é a única razão pela qual este juízo se torna a favor dos santos do Altíssimo. E vai dar aos santos o domínio, vai dar aos santos o reconhecimento da sua escolha, da sua decisão. Que coisa linda, irmãos, Jesus está no centro do juízo. Ele é a pessoa, ele é a figura central e é por causa dele, pelos seus méritos, pela sua morte, pela sua redenção, pelos seus atos salvíficos, que nós somos alcançados e salvos e temos a esperança de estar entre aqueles que receberão a justiça feita pelo ancião de dias aos santos. Podemos estar entre os santos e teremos entre aqueles que serão chamados santos do Altíssimo e aqueles a quem Deus entregará a posse do reino. Que coisa linda! Jesus está no centro do juízo, mas ele está também no centro da minha vida, da sua vida? Essa é a pergunta. Dessa maneira, pomos aqui um ponto final na lição da quinta-feira. Avançando para o estudo adicional, a sexta-feira, 2 parágrafos de Profetas e Reis. No primeiro parágrafo, Ellen White faz uma referência a Satanás, que as suas acusações elas nascem justa e unicamente por conta de sua inimizade e inveja por Cristo. Mas, mediante o plano da salvação, Jesus está rompendo o domínio de Satanás e libertando a família humana do seu domínio. Agora vem o segundo parágrafo, que eu peço à produção que coloque, ele é um pouquinho longo, mas é de uma beleza tal que merece a nossa atenção. Diz assim: com sua própria força, o ser humano não pode enfrentar as acusações do inimigo. Está perante Deus com as vestes manchadas de pecado e confessando sua culpa. Mas Jesus, nosso advogado, apresenta uma eficaz alegação em favor de todo aquele que, pelo arrependimento e pela fé, confiou o coração a ele. Que lindo! Cristo defende a sua causa. Amém! E mediante os poderosos argumentos do Calvário, derrota o acusador. Louvado seja Deus! Aleluia! Sua perfeita obediência à lei de Deus, Jesus deu-lhe o poder no céu e na terra e solicita ao seu Pai misericórdia e reconciliação para com o ser humano culpado. Louvado seja Deus! Que declaração linda, maravilhosa! Se não fosse por Jesus, onde estaríamos nós? Que seria de nós? Que coisa maravilhosa! Irmãos, 4 perguntas aqui para consideração. Vou destacar a primeira e a quarta. Jesus disse aos seus discípulos que eles estavam no mundo, mas não eram do mundo. Como podemos harmonizar a nossa responsabilidade de alcançar o mundo com a necessidade de guardar-nos incontaminados? Para a gente pensar. A pergunta 4.
ao considerar as histórias que estudamos nesta semana. Noé, Sodoma e Gomorra e Daniel 7. Que advertências encontramos para a nossa vida, para a sua vida, para a minha vida? O que essas histórias nos ensinam acerca de esperança em Jesus? Que possamos ter sido edificados por esse estudo, irmãos, renovada a nossa esperança, entender a malignidade do pecado, saber que o pecado, relembrar que o pecado vai ter fim e que Deus preservará apenas aqueles que o aceitarem como Salvador pessoal, aqueles que aceitarem a sua salvação. Deus não vai dar um jeitinho para resolver o problema dos ímpios. Não nos esqueçamos, irmãos, pecado é coisa séria. Que Deus nos livre e nos mantenha longe dele. Oremos, Pai querido, Deus de amor, bondade e misericórdia, nossa gratidão a Ti, por esse estudo tão vigoroso, quanto aprendizado lindo, quantas lições aprendidas, que elas se tornem para nós, Senhor, uma bênção na nossa caminhada de fé, que nos mantenhamos afastados pela graça de Cristo do pecado, e se cairmos, que o Senhor nos levante, nos perdoe, nos purifique, nos transforme, e que estejamos entre aqueles que receberão das mãos do Altíssimo o domínio desta terra renovada. Assim eu oro, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho que vive e reina para todos sempre. Amém. Forte abraço, até a próxima semana.